fazendo essa carreata aqui de repúdio o fechamento da Fundação Criança. Fundação Criança aqui na nossa cidade existe há mais de 3 décadas. É uma instituição reconhecida pelo trabalho realizado aqui voltado à infância. Infelizmente aí foi extinta pelo governo do prefeito Orlando Morando. Estamos com medo. Denunciamos o fechamento da Fundação Criança. Denunciamos o encerramento do PEAC. O PEAC também. Pedimos aqui à comunidade, a toda a sociedade, cobre o poder executivo, cobre o legislativo. Vamos ficar aqui a todos com a nossa passeada. Eu acho que está muito em cima da hora. A gente não tem perna para fazer isso agora. O trânsito não vai nem comparecer. Então eu estou vindo aqui em nome do comando da guarda para passar essas orientações para vocês. Aí fica a critério dos senhores se continuam ou não. Isso é tá? para a segurança de É para a segurança de vocês, dos pedestres, dos veículos. O farol, bate no veículo. Isso, exatamente. Trânsito, geralmente eles seguram os faróis para todo mundo passar. Exatamente. Então, se você quiser bater um papo, a gente aguarda, conversar com as lideranças, com quem está organizando, entre vocês mesmos, a gente chama distancia, vocês conversam e toma e vê o que vocês querem fazer. Porque na Ficou se para a nós. gente deixar para fazer isso no outro dia, aconteceu a mesma coisa, porque o trânsito não quis aceitar. Tá, mas porque foi hoje, foi em cima da hora. Recebe, você pode oficiar isso aí via e-mail. Mas não podia levar pessoalmente. Foi tentando. Foi quanto? Quando? Hoje? Semana passada a gente ligou, era assim, estranho que o trânsito então não orientou, pelo menos que a gente teria comunicado, por exemplo, a guarda. Isso não foi orientado. É isso que ele falou, a gente entrou em contato e pediu essas orientações, porque a gente entende que até que a gente não imaginava que ia ser assim, não vai ser tão grande assim. Porque não tem um grande número de veículos, a gente tem a Parece ciência... que não tem. Não, nós fizemos acompanhamento, só para você entender, o último acompanhamento que nós fizemos, tinha 30 veículos só. Parou São Bernardo, no centro de São Bernardo. Se nós não tivéssemos preparados, ia ser um negócio bem pior. Isso é bem pior assim. É claro, a gente entende a situação de vocês, entendeu? Esse é o plano, é uma forma pacífica, a gente está aqui para auxiliá-los. Por isso que eu estou orientando os senhores. Meu ponto de vista, como eu trabalho com isso, eu acharia melhor, na minha concepção, de marcar uma data, uma nova data, tudo organizado, comunicar os órgãos competentes, para nós auxiliarmos os senhores. Hoje eu não tenho perna para te acompanhar em tudo. Tem umas 8 faixas. Dá pra pôr em carro. Mas ela falou que é 2 carros de som, né? Que vai 2 ter. carros? Então tá aqui. 34 carros. Ai. Contei de novo. Eu tinha perdido a ficou conta. mais, tá chegando. Mas onde é que eles estão parando? Acho que estão parando lá no fundo. Deixa eu ir lá, olha. Então tá, deixa eu olhar lá. Tem 4 aqui. Tudo bem, claro. Vou falar o seguinte aqui, houve primeiro uma comunicação disso aqui, porque evidentemente vocês como autoridade de segurança estão aqui presentes, é porque estão cientes do ato, enquanto município. Aqui pela quantidade de carros já presentes, de pessoas, pela causa, não tem como frustrar mais uma carreata dessa aqui, não tem como, porque houve já uma mobilização. Né? A sugestão da nossa pedido é que a guarda, na medida do possível, acompanhe e faça a segurança e deslocamento, ajudando a auxiliar na abertura de vias e tal, para evitar exatamente tudo isso que o senhor falou aqui, que eventualmente ocorra uma omissão do poder público municipal, aconteça um acidente, alguma coisa, e vocês cientificados que está acontecendo uma carreata. Certo? Porque aqui todo mundo está ciente, vocês estão, nós também. Então passa a ser, obviamente, uma demanda de interesse do município, vocês como os agentes da lei que são do nosso município, certamente irão compartilhar. Beleza? Será que é melhor ficar ali na esquina? Aqui cabe, hein? 9,
Vocês vão parar lá naquela parte? Não, diz o... Esqueci o nome do moreninho lá, o nosso amigo... Vinícius? Não, outro, que é o nosso grupo lá. Esqueci o nome dele, Marcelo, né? Marcelinho? Não. Aquele ali, ó. Mão na cabeça. E a Fundação Criança, essa importante instituição aqui. Olha aí, ó. Carreata segue, ó. Ó, inclusive, ó, tem um caixão ali, ó, naquele carro. Tá devagarzinho pra vocês verem ali, ó. Enterrando aí as políticas sociais aqui da cidade. O pessoal fizeram uma arte aí. Pedir o apoio de uma viatura do trânsito, 2, para poder fazerem o trabalho deles como agente de trânsito. E acho que será uma manifestação pacífica prevista na Constituição. Sim, claro, e acredito que sim. Deslocamento tranquilo. A demanda é justíssima porque o prefeito extinguiu a Fundação Criança, quer dizer, acabando com um serviço especializado que atendia à infância, à juventude, aos jovens, né? Inclusive medidas socioeducativas, atingindo o Poder Judiciário. Então, aqui, eu sinceramente, cara, com todo o respeito que eu tenho, você sabe, que a nossa gloriosa guarda, eu acho que não tem como frustrar pela quantidade. Não, eu não vim aqui para frustrar nada, tá? Eu tô passando umas orientações o que chegou para mim e falou, o Carneiro, vai lá, eles não têm essa autorização para fazer essa carreata, não chegou nada oficial. Não, é porque na verdade não precisa ter autorização, né? Na verdade se comunica, certo, ao município, para não frustrar eventualmente uma outra atividade que existe em curso, certo? Que é a previsão constitucional, né? E para que o município, caso entenda necessário, forneça o apoio devido para que ocorra tudo tranquilo, com a manifestação. Então a manifestação é pacífica, é paramilitar? Não. Visa algum tipo de violência? Não. Então, tudo tranquilo. Não, tranquilo. A gente quer pedir a compreensão de vocês, supervisor, claro, no sentido de, se puder auxiliar a gente, ajudar nisso aí. O que me compete é passar essas orientações para os senhores. E se eu, porque eu falei, eu não tenho perna nesse momento. A troca de senhores sabe, a troca de Mas é isso, você sabe, é troca de plantão. É troca de plantão. Supervisor, se puder evitar. No município, aqui no nosso país e até no estado, a Fundação Criança, ela tem muitos serviços especializados. Serviços esses que todos os outros municípios acabam vindo conhecer por toda a qualidade. Serviços esses prestados por mais de 200 educadoras sociais que estão sendo demitidos por apenas carreata, pessoal, em prol da Fundação Criança. A Fundação Criança ela tem uma sede aqui na Marechal, fica bem perto ali aqui da igreja da Matriz. Lá são atendidos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. São adolescentes do município todo. São adolescentes que vêm até do pós-balsa no município. São adolescentes que muitas vezes estão em risco. Lá também são atendidos adolescentes que estão buscando sua primeira oportunidade no mundo do trabalho. Oportunidade essa muito difícil, principalmente no período de pandemia. E agora, o prefeito Orlando Morando, junto com vereadores, em novembro, extinguiu a Fundação Criança de forma a não ter mais a continuidade de seus serviços. Eu acho que a gente tem que ir logo, porque senão o próximo passo não vai, eles não vão deixar. Vamos começar até a montar daqui mesmo, o negócio é ligar os carros e sair. Troca de plantão. Então é o seguinte, a gente vai, a minha viatura, eu vou acompanhar vocês. Vocês saem na frente, eu vou acompanhar na retaguarda, justamente para ninguém avançar, tá? Peço a colaboração de todos no seguinte. Não fechar vias propositalmente. Aí vai as moderações. Sigo. Não desembarcar do veículo, porque isso aí dá fechamento de via, cabe uma situação pesada, aí realmente eu e vamos seguir pacificamente o programa 1. Tá ótimo. Beleza? Obrigada. Obrigada. Eu vou acompanhando a sua Obrigado pelo apoio. Só que uma viatura para acompanhar vocês. Obrigado pelo apoio. Tá ótimo. Vai pegar o Teodorismo e o Robert Kennedy. Robert Kennedy.
Gente, só pode descer aí e parar o avião. Não pode nem descer para o avião. Tem a gente quer ajudar, mas precisa conversar com você. Pode descer do carro. Não desce de forma alguma. Marcelo, não pode descer do carro. Pessoal, não buzinar na frente do hospital. Bora! Quem vai dirigir esse carro? Contra o fim da Fundação Criança e contra as demissões em massa. Com uma canetada, fazer uma demissão em massa de quase 200 funcionários em plena pandemia. Funcionários que têm até 25 anos de trabalho na Fundação Criança. Nós somos educadores sociais que prestamos concurso público para trabalhar. E mesmo assim ele não respeita. É um prefeito que não entende que na Constituição do nosso país e no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que temos todos que cuidar das crianças e dos adolescentes. Nós temos que cuidar da criança e do adolescente, tanto a sociedade civil quanto os governantes, e ele não está atuando dessa maneira. Logo após ser eleito, ele, no menos de uma semana, promoveu a extinção da Fundação Criança, num ato covarde, um ato que vai contra todos os parâmetros dos direitos humanos. Isso aí, pessoal, bem lembrado ali pelo pessoal que está no carro de som, né, que lembrou que o atual prefeito aqui do nosso município também encerrou o PEAT, que era um programa, né, de inserção de adolescentes no mercado de trabalho. Então você dava formação para esses adolescentes e incluía eles aí com um treinamento, né, aí nos departamentos da prefeitura, encaminhava para as empresas PEAT. Então um programa aí que incluía a juventude aí no mercado de trabalho, crianças, os adolescentes aqui do nosso município, que foi encerrado também. Agora, durante a pandemia, e muitos pais, né, estavam esperançosos que seus filhos continuassem ou ingressassem aí nesse programa aí do PEAT, né, porque aí também, além da formação para esses jovens no mercado de trabalho, além da formação para esses jovens no mercado de trabalho, ele também acabava, né, tendo uma renda. Decreto esse que a população não tem conhecimento. A população precisa conhecer os atos covardes desse prefeito. Prefeito esse que não está governando para criança e adolescente. Ele não é a favor da população mais vulnerável do nosso município. População essa que o colocou no seu cargo. Esse prefeito, os filhos dele não precisam ser atendidos no serviço da Fundação Criança, mas o filho daquele trabalhador, do operário do nosso município, precisa do nosso serviço. Serviços esses especializados. Tem o serviço de abordagem social de rua, serviços de educadores que comparecem, vão até os locais onde tem crianças e adolescentes nos semáforos, conversam, orientam e acabam colocando e inserindo nas políticas públicas. Você que está agora caminhando, está no seu carro para a sua casa, essa causa é de todos, é a causa da infância, é a causa da juventude, é o futuro do nosso município. O prefeito gasta milhões com propagandas essas da TV Globo e outras emissoras, e não está agora aplicando com as suas palavras essas que ele mesmo disse nas suas lives, que nenhum servidor assim é desligado, e ele, dia 19 de março, num ato covarde, desligou os trabalhadores. Uma canetada sua atingiu mais de 80 famílias, e agora estamos prestes a viver mais um novo desmonte, um outro desligamento na Fundação Criança. Precisamos do apoio de todos. Ele precisa entender que a Fundação Criança é do povo, não é uma instituição dele, criada por ele. Se ele quer fechar, que feche as suas empresas privadas, não um órgão público que atende a população vulnerável do nosso município. Esse
é um ato covarde, um ato ilícito contra a nossa criança, contra os adolescentes. Eles precisam ser responsabilizados. Essa volta no Paço Municipal é para mostrar a força da população, dos funcionários, ex-funcionários, amigos, colaboradores aqui. Urgência de número 3. Requeremos da presidência, ouvido o plenário, nos termos regimentais, seja incluído na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão, para ser apreciado em regime de urgência, o projeto de lei número 79 de 2020, protocolo geral número 3.902 de 2020, ML 2 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a extinção da Fundação Criança de São Bernardo do Campo e da outras providências. Sendo matéria nova e havendo necessidade de leitura do projeto, solicito ao secretário vereador Tony Tavares que dê ciência aos colegas vereadores do plenário. Município de São Bernardo do Campo dispõe sobre a extinção da Fundação Criança de São Bernardo do Campo e da outras correlatas, providências correlatas. Eu vou tirar isso aqui que eu não consigo ler. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a promover a extinção da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, cuja instituição foi autorizada pela Lei Municipal 2163, de 22 de novembro de 1974, podendo para tal finalidade adotar todas as providências necessárias à implementação do ato por decreto. Artigo 2º, as atribuições e obrigações, bem como e recursos financeiros da Fundação, a que se refere o artigo 1º desta lei, serão integralmente transferidos no que couber ao órgão da administração direta a ser deferido pelo Poder Executivo, mediante a decreto. Artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a subrogar, total ou parcialmente, a critério da administração a órgãos ou entidades da administração pública municipal, sem descontinuidade, contratos de trabalho da entidade descentralizada referida no artigo 1º desta lei, vigente até o momento da extinção da entidade, o qual será declarado decreto do Executivo. Parágrafo 2º. O Executivo disciplinará, mediante a decreto, a subrogação dos contratos do trabalho mencionado no caput deste artigo, que somente poderá contemplar a empregados públicos. Primeiro, admitidos por concurso público, cujas atividades tenham de absorvidas por órgãos ou entidades da administração pública, municipal e absolutamente necessários à continuidade do serviço público e, segundo, considerados estáveis na forma da redação original do artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os empregos públicos subrogados na forma deste artigo comporão quadro especial e serão extintos na vacância, mantida a denominação e atribuições e a remuneração. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, São Bernardo do Campo, 24 de novembro de 2020. Assina o prefeito Orlando Morando Júnior. Com os pareceres favoráveis, em discussão, o projeto de lei. Para discutir, a vereadora Ananice. Senhor presidente, nobres colegas, motivo pelo qual eu pedi adiamento da matéria, que foi seguido pelo nobre colega vereador Peri Cartola, que ele fez o pedido e ele mesmo contradizer o pedido dele, muito estranho, mas é porque é uma matéria de grande relevância, de interesse público, e ela chegou hoje no apagar das luzes, né, no meio da sessão, a toque de caixa, como sempre, e já entra em votação, não passou aí pela análise das comissões, estudo das comissões, antes de vir para a votação, a aprovação das comissões aí foi feita em plenário, né, sem um estudo prévio, sem um parecer dos procuradores dessa Casa de Leis.
Um momento em que o Brasil, assim como a nossa cidade, vive numa crise muito grande, econômica, pandêmica e referente aos cuidados com as crianças e os adolescentes. Uma instituição como essa, ela é muito importante para resgatar a cidadania de criança e adolescente, tirar da vulnerabilidade social, econômica e principalmente da marginalidade, do assédio, aí, da criminalidade. Então, uma instituição como a Fundação Criança, ela é muito importante, inclusive no combate à violência contra a criança e adolescente. Muito me estranha, logo após o processo eleitoral, desceu um monte de que ficou em discussão, agora desceu um monte e tinha uma série de empresas públicas aqui da nossa cidade, instituições com porte, né, e com a envergadura da Fundação Criança. Muito estranho, logo após o processo eleitoral, descer essa série de projetos que extingue aí uma fundação como a Fundação Criança. Só me falta agora, depois de ter aprovado aqui a extinção da ETC, agora está em discussão aqui para aprovar a extinção da Fundação Criança. O próximo projeto, eu acredito que vai ser para a extinção da cidade de São Bernardo do Campo. Continua em discussão o projeto de lei. Para discutir, o vereador Jorge Araújo. Bom dia, senhor presidente Juarez Tudo Azul, ao qual cumprimento toda a mesa. Eu quero cumprimentar também os trabalhadores, colaboradores desta Casa de Leis, que muito têm servido a cada um de nós e ajudado esta casa a se manter de pé. Cumprimento a todos os nobres pares, vereadores, vereadora Ananice, ao qual me antecedeu. Não é segredo para ninguém o momento que o país vive. Nós estamos num momento de pandemia, onde o nosso país ficará deficitário em várias áreas. A nossa cidade também ficará deficitária e não conseguirá manter muitos serviços públicos. Ponto. Eu quero aqui, na verdade, enaltecer também essa entidade, a Fundação Criança, ao qual fiz parte, trabalhei, tive a oportunidade de ter cursos que não ajudaram só a mim, mas ajudaram a muitos jovens que estavam fora do mercado de trabalho a entrarem no mercado de trabalho, cursos profissionalizantes. Hoje, a associação, esta fundação, não tem mais esses tipos de cursos, não mantém mais esses tipos de cursos. Porém, ela tem muitos trabalhos neste quesito, principalmente na reabilitação de jovens e crianças que estão na rua, inclusive encaminham para algumas ONGs. Essas ONGs são parceiras da cidade. E eu só vou, e aqui já declaro o meu voto favorável a esse projeto, por conta de que compromisso em reunião com o senhor prefeito Orlando Morando, junto com demais secretários, se comprometeram a manter as ONGs que hoje já dão esse auxílio para essas crianças. Caso contrário, o meu voto seria contrário a esse projeto. Declaro aqui todo o trabalho que foi feito pela Fundação Criança de lá até aqui, ao qual eu me congratulo com todos aqueles que estão lá. É um momento muito difícil e precisa ser tomadas decisões difíceis. Assim como um pai de família que está cortando hoje vários custos em sua casa, porque não está conseguindo manter, dentre várias coisas. Primeiro, pelo desemprego. Um desemprego altíssimo que já foi gerado no nosso país por, infelizmente, incapacidade de governabilidade do país,
E a gente viu o quanto sofreu o nosso país na mão de um desgoverno que gerou tanto desemprego na nossa cidade e no nosso país. Hoje, por conta de uma pandemia, ainda isso acontece e a projeção futura é de piora, não é de melhora. E por isso o governo está cortando gastos. E a gente viu aqui o corte da ETC, e que tem sim um trabalho de fiscalização, e que por mim, se não fosse essa mesma questão, não seria cortado nesse princípio, mas teria dado continuidade num princípio de fiscalização. Não é fácil cortar qualquer que seja a secretaria, não é fácil. Porém, também existe uma visão política de cortes num sistema liberalista, ao qual também acredito que não dá para ser zero Estado, mas o Estado precisa de equilíbrio, sim. O equilíbrio, ele é bom. Porém, eu deixo aqui a minha congratulação a todos os funcionários da Fundação Criança, a admiração que eu tenho pelo Dr. Maurício Soares, ao qual criou a Fundação, e não somente a ele, a sua esposa, aos professores e todos aqueles que formaram jovens e crianças da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Era essa a discussão que eu queria fazer. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Para discutir, o vereador Julinho Fusari. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores. Eu acredito que a discussão que está sendo feita aqui é enxugar a máquina pública, não deixar de prestar os serviços. Com a extinção da ETC, fica até a sugestão para o prefeito. Não precisa criar agência alguma, não. Incorpora na Secretaria de Transporte e Vias Públicas, nós temos bastante funcionários, bastante diretoria que pode receber esse serviço e prestar o serviço de fiscalização de forma adequada, enxugando a máquina pública. Outra questão, foi falado agora, há pouco. Ora, nós não podemos esquecer, com o fim do rotativo, a Fundação deixou de receber os recursos do rotativo. E os serviços não deixarão de ser prestados. Ora, será incorporado numa outra secretaria. Até não se surpreendam, senhores, se durante a próxima legislatura não descerem projetos incorporando algumas secretarias. Vale lembrar que quando o PT assumiu o governo da nossa cidade, ele desmembrou secretarias, criando novas secretarias, criando cabides de emprego. Vou dar um exemplo, nós tínhamos uma secretaria aqui, Educação e Cultura. Hoje nós temos uma secretaria de Educação e outra de Cultura, obra do PT. Assim como secretário adjunto, foi um cargo criado também pelo Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, para poder engordar a máquina pública. E neste momento que nós vivemos, que é um momento onde a arrecadação caiu, e nós temos que desonerar os cofres públicos, nós precisamos sim cortar na carne. Ora, não dá, senhor presidente. Assim como a Câmara Municipal também fez o seu papel. Até o dia 31, nós teremos nos nossos gabinetes 10 assessores. A partir do dia 1º de janeiro, serão 9 assessores. E se necessário for, teremos que enxugar. O que não pode enxugar, senhor presidente, é não contratar médico, é não ter remédio, principalmente no momento que nós vivemos. Então nós temos que concentrar os esforços de utilizar o erário público em serviço para a população. Agora, senhor presidente, quanto mais reforma tivermos aqui, enxugando a máquina pública, isso é o futuro e é isso que a população espera da gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Continua em discussão. Para discutir, o vereador Peri Cartola. Bom dia a todos. Falar em extinguir, ainda mais uma fundação que tem essa denominação, e para que ela foi criada, é sempre doloroso. Mas é muito importante que a gente explique qual é a finalidade que ela foi criada, qual é a finalidade que ela tem hoje, para que ela está servindo, o que vai deixar de ter, o que não vai deixar de ter. A Fundação Criança perdeu o seu objeto. Ela não tem mais curso profissionalizante. Ao longo desses anos foi perdendo, não a sua importância,
mas a sua capacidade de produção. E acabou ficando, você consegue hoje produzir muito menos, com a mesma quantidade de pessoas, de cargos, com o mesmo tamanho da máquina de quando ela foi criada. Ela tem um custo hoje para o município de 32 milhões de reais, com funcionários, etc. Cargos altíssimos, e aqui não estou desmerecendo nenhum deles. Devem estar lá por seus merecimentos. Mas é importante, nesse momento, que a gente faça essa reflexão. Há de ser feito cortes, há de ser feito o enxugamento da máquina. Assim como fiz quando fui presidente da Câmara por 2 anos. É natural. As pessoas, no primeiro momento, elas não querem. Têm reticências, têm os seus paradigmas, mas a gente precisa quebrar. E o serviço não vai deixar de ser prestado. A casa que fica no Nova Petrópolis e no Parque dos Pássaros será continuar sendo gerida, continuar fazendo o serviço. Agora, a gente tem que extinguir os 40 cargos comissionados, tem que extinguir as pessoas que estão lá, infelizmente, não produzindo o que produziam antigamente. E mais, se hoje não há necessidade, porque ela não faz o objeto que deveria, a máquina vai criar um instrumento mais enxuto para não deixar de prestar o serviço. Então, acho que é mais uma medida numa linha bacana, que prepara a casa para o ano que vem. Podemos ter problemas econômicos por N fatores, mas principalmente por conta da pandemia. Então, a cidade precisa estar pronta, porque, infelizmente, a gente acaba atribuindo as coisas que não acontecem da forma que gostaríamos, o ser humano, por conta do vereador, do prefeito, etc. E a gente tem que estar preparado para sanar e suprir as necessidades da população nos próximos 4 anos, assim como nos foi concebido o próximo mandato. Então, medida sábia, inteligente, e espero que a gente estenda essas medidas de corte para outros departamentos, oligarquias ou autarquias do município de São Bernardo do Campo, e assim sendo feito, terá o meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão, para discutir o vereador Minami. Vereador Minami, desculpe, o vereador Joilson havia solicitado primeiro, então, vereador Joilson, por favor. Vereador Minami, vereador Joilson, ele concede ao senhor... Não, precisamos resolver aqui. Vamos tocar o barco aqui. Então, para discutir, o vereador Minami. Bom dia, senhor presidente, Toninho Tavares, secretário, a mesa, diretora, senhores vereadores, funcionários presentes. Eu venho a essa tribuna com um pouquinho de tristeza, sim, ao ver ser extinta a Fundação Criança. Eu tenho longos anos de serviço prestados aqui na Câmara Municipal, estou encerrando o meu 6º mandato e tive a oportunidade de representar a Câmara Municipal no Conselho Administrativo da Fundação Criança. Tive a oportunidade de participar antes ainda da denominação Fundação Criança. Era denominada Fundação de Bem-Estar do Menor, FUBEM. E por esse nome, confundir muito com FEBEM, a Fundação assumiu o nome de Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Creio eu que a Fundação Criança prestou relevantes serviços a São Bernardo do Campo e toda a região, porque é a única cidade, o único município que mantinha, até então, uma entidade, uma fundação voltada a cuidar de crianças.
E durante muito tempo nós víamos realmente que os serviços prestados pela Fundação Criança eram serviços que muitas vezes nós, simples cidadãos, não podíamos enxergar. Mas os técnicos lá poderiam perfeitamente detectar situações de risco das crianças, das famílias e socorro. É claro que os tempos mudaram. É claro que a pandemia trouxe realmente reflexões de todas as ordens. E ontem tivemos então a notícia que esta fundação seria extinta, mas não a fundação, não os serviços que ela presta. Importante ressaltar, porque como disse o vereador que me antecedeu, Peri Cartola, foi isso? Disse, mexer com alguma unidade que tem o nome de criança, parece assim uma coisa assim muito chocante. Mas eu quero dizer que o prefeito municipal, na sua mensagem ao encaminhar esse projeto de lei aqui à Câmara Municipal, deixa muito claro a sua coragem, primeiro de extinguir a fundação como nome, mas deixar claro que as ações da Fundação Criança podem ser absorvidas integralmente pela Secretaria de Serviço e Assistência Social, com os recursos orçamentários atualmente existentes, pelo que sua extinção proporcionará economia sensível, sem prejudicar nenhum serviço prestado pela Fundação Criança. Inclusive, as casas de acolhimento, se não me engano são 2 casas, Casa Dia, serão plenamente mantidas. Portanto, é muito importante deixarmos claros aqui, para aqueles que estão participando, que não haverá prejuízos nem para aqueles funcionários que continuarão, serão absorvidos, aqueles terceirizados, não gerando prejuízo aos servidores admitidos regularmente por meio de concurso público ou com estabilidade legal. Senhor presidente, já encerro aqui. Para concluir, vereador. Eu, portanto, quero discutir esta matéria dizendo que sou favorável, sim, e dizer que realmente a pandemia, a crise, o ano que vem, aponta realmente muitas dificuldades do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de receita, do ponto de vista da economia como um todo. Portanto, são necessárias medidas de contenção, sim. Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui claro que fica realmente um ar de preocupação, porque extingue alguma coisa, mas não extingue o fundamental, que são os serviços que ela presta, são os funcionários que também serão realocados. Portanto, vejo com muito bons olhos o ato do prefeito Orlando Morando ao reduzir realmente a máquina pública. E nesse sentido, eu quero deixar aqui declaro que vou votar favorável. Muito obrigado. Obrigado. Continua a discussão, para discutir o vereador Joilson. Senhor presidente, senhores vereadores, com muita tristeza e estranheza, ouvindo a fala de alguns colegas, que eu venho debater um projeto desse que sequer deveria chegar a ser discutido e muito menos votado. Com todo respeito a alguns colegas que me sucederam, que falaram que já foi beneficiado pela Fundação Criança e depois ele declara que vai votar pela sua extinção. Com todo respeito, o colega que falou que um dos motivos também da extinção da Fundação Criança é que o dinheiro arrecadado pelo Rotativo São Bernardo hoje não existe mais.
é bom lembrar que não existe mais porque o prefeito privatizou. E hoje tem aí a Estapar, que avançou não somente das áreas comerciais, agora para as áreas residenciais. Exemplo disso é o hospital lá, o PS Central, o Hospital Anchieta, áreas... Para requerimento, senhor presidente. Eu vou assegurar seu tempo para requerimento, vereador. Senhor presidente, apenas para enfatizar que a gente teria que discutir sobre o tema do projeto. Se Vossa Excelência e a mesa puderem, por favor, nos ajudar. Qual que é o requerimento, vereador? Para que ele se atente ao tema. Acho que ele está dentro do tema. Senhor presidente, eu só queria pedir para o nobre vereador aí que me antecedeu... Seu tempo foi assegurado. Continua a discussão. Queria pedir para o nobre vereador que me antecedeu, eu acho que ele não está prestando atenção na discussão. Se ele pegar as nossas ataques gráficos, eu estou repetindo falas dos seus colegas, e colegas meus também, com todo respeito. Então, presta mais atenção, vereador, antes de me interromper. Senhor presidente, quando falou que a arrecadação do fundo rotativo, e aqui eu respeito o vereador que falou, e nada contra, nada pessoal, só para relembrar, foi que o próprio prefeito do governo, que ele que privatizou com a Estapar. E eu vi um discurso aqui de austeridade, redução de custo. Até ontem, até a véspera das eleições, a prefeitura estava com toda a máquina a vapor, fazendo obras por toda parte. E as obras são importantes para a cidade, recapeamento, muro de arrimo, praças públicas, praça parque, não sei o que mais lá. E em seguida, veio um projeto da Fundação Criança, instituído em 98, superou a vários governos, para defender os direitos das crianças e dos adolescentes, que na época, antes do governo, aqui tinha os CAQJ, que faziam o fortalecimento com a convivência com as comunidades. Alguém sabe o que é CAQJ? Eu sou no segundo mandato, graças a Deus, agradecer aqui a população, mas os que antecedem aqui têm muito mais experiência do que eu. Com todo respeito, o vereador que falou que vai ser transferido para a ONG, que o prefeito assumiu o compromisso, não está no projeto. Que ONG são essas? Nós estamos falando de um trabalho, de um projeto, de uma fundação que é um patrimônio da nossa cidade. Está invertendo-se as prioridades dos governos, que é cuidar do seu povo, e nós estamos falando de criança aqui. Acabar com um projeto desse, depois vir defender, e depois declarar voto que é favorável, pelo amor de Deus. A eleição já passou. E aqui nada de ataque pessoal ao governo. Agora, é de admirar a gente cobrar austeridade nas custas dos pequenos. Enxugue os cargos comissionados, reduza os cargos comissionados da Fundação Criança, da Fundação ABC, reduza, diminua 10, 20% do salário de todos nós, isso é austeridade. Ah, o trabalho vai ser absorvido onde? Quando? Que lugar? Os custos que existiam nas EMEB, senhores vereadores, de depilação, de vários custos que tinha, não tem mais. Eu fico triste de vir nessa casa e vocês falarem isso. E é de criança, imagina se fosse de adulto. Com todo respeito, secretário, está articulando por quê? Pelo amor de Deus, me respeita. Eu estou triste de ver esses discursos de austeridade. Recapeou a Marechal, várias avenidas que não tinha necessidade. Onde que vai estar sendo absorvido? Onde? E nós estamos falando de um projeto, tudo bem, a ETC não fazia nada, estava usando até dinheiro da máquina pública mesmo, fazia outras coisas, igual alguns colegas que sofreram. Agora, tirar a Fundação Criança, os CAQJ não existe mais, vai para as periferias, onde a gente foi lá pegar voto. É que o povo não tem conhecimento político da vida ativa do nosso trabalho, os interesses e projetos que a gente vota. E o poder econômico sobressaiu mais uma vez. E o culpado é a população que não cresce politicamente. Não valoriza o poder do seu voto. Até ontem essa máquina funcionava a todo vapor. Eu nunca vi tanta obra na cidade. Não sou contra, não. Agora, em seguida, vamos acabar com a Fundação Criança, por causa vai reduzir custo, porque deixou de receber recurso. Enxinga a Estapar. Volta o jovem do rotativo. Traz dinheiro de novo para a Fundação. Pelo amor de Deus, desculpa. Para discutir, senhor presidente. Continua. O vereador. Você já discutiu, vereador. Ah, é verdade. Para discutir, continua discussão, para discutir o vereador Alex Buião. Bom dia, presidente, bom dia à mesa, bom dia a todos os nobres vereadores. Eu acho assim, o que nós estamos discutindo aqui não é uma questão só da extinção, presidente. Eu acho que a gente tem que reconhecer
como o vereador Joilson falou, só que a nossa vida é uma evolução, a vida da nossa família, a vida do poder público, a vida de uma boa gestão que o prefeito Orlando tem feito. E nós estamos evoluindo. Em nenhum momento foi falado aqui que vai se deixar de atender às atribuições pertinentes às nossas crianças. Muito pelo contrário, se alguém falou isso, é um grande absurdo, porque existem legislações superiores, maiores, que o próprio COECA, o próprio promotor da infância e juventude e outros, que estarão defendendo as crianças, os direitos das nossas crianças. Agora, infelizmente, como foi falado, a Fundação Criança é uma entidade que, ao longo dos anos, prestou grandes serviços, sim, só que foi ficando desatualizada, foi ficando sucateada e ficando inerte dentro do poder público. E hoje, graças a Deus, temos um prefeito realmente que, com uma visão contemporânea, está querendo mudar isso, trazendo para um momento diferente, para um momento de gestão e não de cabide de emprego, não só a Fundação Criança, como outra entidade, a ITC, que foi colocada aqui também. Então, fico muito tranquilo. Os trabalhadores não ficarão desprovidos, porque é uma empresa que fez todos os recolhimentos pertinentes, é uma empresa que está fazendo todos os deveres de casa que a legislação permite, que deve ser cumprido, e as crianças muito menos ainda, porque as crianças terão melhor acolhida, terão um acompanhamento diferenciado nas suas necessidades, e nós, Câmara, temos como cobrar isso daí, nós temos como estar fiscalizando, é o papel nosso. Então, eu divirjo um pouquinho do nosso amigo vereador Joilson em relação a isso. A evolução nossa da Câmara também tem que acontecer. E vou deixar aqui, a vereadora Ana deixou claro que o prefeito fechar a cidade. Não, vereadora Ana. Na verdade, se nós não tivéssemos mudado a gestão há 4 anos atrás, a cidade já estaria fechada hoje com o governo anterior. Por tudo que o governo anterior fez em São Bernardo, em termos de desmando, em termos de déficit, em termos de desrespeito ao servidor público, em termos de desrespeito à Câmara Legislativa. Então, se realmente o prefeito Orlando não tivesse assumido essa cidade há 4 anos atrás, São Bernardo, infelizmente, já estaria fechada hoje. E seria uma grande pena. Hoje nós estamos no trilho, hoje São Bernardo está crescendo, São Bernardo está caminhando para uma evolução das nossas crianças, inclusive com a Fundação Criança. E eu tomo a liberdade, o vereador Peri pediu a palavra aqui, Peri, eu dou uma parte do nosso tempo para o vereador Peri. Tá bom, presidente? Obrigado. Com a parte, vereador Peri Cartola. Eu queria compactuar com a fala do vereador Alex Munhon, que me antecedeu, e apenas fazer um apontamento. Cadê o Joilson? Não está aí, né? Falou e foi embora. Mas para deixar claro o seguinte, a questão da Estapar, a Estapar pagou para estar aqui, né? O que deveria ter sido feito no governo anterior, ao invés de utilizar o rotativo como um grande cabide de emprego e não gerar receita para a cidade. A gente sabe que o rotativo naquela ocasião servia ao PCdoB, a líderes do PCdoB. E hoje não é o caso. A Estapar pagou para estar aqui. Nós mesmos aprovamos uma lei que trouxe recurso novo para a cidade e mais, melhorou o serviço. O serviço está muito melhor. Está sendo feito por aplicativos, as vagas foram todas remarcadas, novas vagas foram criadas. Então, sobre o rotativo, viu, vereador Joilson? É que o senhor não estava aqui no momento que eu estava fazendo a minha explanação, mas é para falar que a Estapar, ela não está aqui de graça, né? A gente foi responsável, e eu acredito que o senhor até tenha votado a favor, para ela vir e fazer um aporte para entrar e usufruir do serviço, porque antigamente não tinha nenhum tipo de contrato, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, vereador Alex Munhon. Continua em discussão o projeto de lei. Ninguém discutindo, solicito o secretário, vereador Toninho Tavares, que coloque em votação os pareceres favoráveis das comissões. Pareceres favoráveis das comissões PL número 79/2020 do Executivo Municipal. Em votação, senhores vereadores, pelo painel eletrônico. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 14 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. O senhor no impedimento da presidência. Aprovados os pareceres favoráveis. Coloca em votação o projeto de lei. Solicito o secretário que coloque em votação o projeto de lei. Prestem atenção, senhores vereadores. Muitas crianças e adolescentes... Projeto de lei número 79/2020, Executivo Municipal,
em votação pelo painel eletrônico, senhores vereadores. E que agora eles não estão mais encontrando. O Orlando Morando, ele cometeu um ato criminoso. Estamos em processo de votação, senhores vereadores, não pode ser permitido. pelo painel eletrônico. A nossa carreata é a favor da infância, é a favor da juventude, é a favor Encerrada a da nossa votação. Senhor presidente, foram 15 votos sim, 4 votos não e uma abstenção. E o senhor no impedimento da presidência. Aprovado o projeto de O lei. apoio de todos nós, aqui estamos os colaboradores, lutando pela nossa vitória. Nós queremos